Bom jornal. Boa noite. Boa noite. Com medo de rolezão do sem-teto, 2 shoppings de São Paulo fecham as portas. Alckmin não vê problema nos rolezinhos, desde que não haja depredação ou roubo. Haddad quer conversar com jovens que organizam os encontros. E ministro Gilberto Carvalho diz que a ação da polícia põe gasolina no fogo. Abandonada a tenda da prefeitura no Parque Dom Pedro é ocupada por grupo de sem-teto. O Vaticano se explica com comissão da ONU sobre os casos de pedofilia na Igreja Católica. Dirigente máximo da Fórmula 1 é afastado sob denúncias de corrupção. O Jornal da Gazeta está no ar. Divergência na Cracolândia. Coordenador do programa Recomeço do governo estadual diz que programa da prefeitura de Braços Abertos pode incentivar o consumo de drogas. Prefeito nega e afirma que o governo paulista apoia a iniciativa. Hoje, Fernando Haddad acompanhou o primeiro dia de trabalho de usuários de drogas e disse que a Cracolândia já mudou após a operação. No terceiro dia da operação de Braços Abertos, o cenário aqui no centro da cidade já é bem diferente. Aqui na Alameda Dino Bueno, por exemplo, ao lado do terreno da antiga rodoviária, ficavam vários barracos. Andar por essas calçadas era praticamente impossível. O programa da Prefeitura de São Paulo vai oferecer alojamento, trabalho e cursos profissionalizantes para os moradores de rua e usuários de drogas. De acordo com a Secretaria de Assistência Social, 300 pessoas já foram cadastradas no programa, o equivalente a 99% das pessoas que moravam bem aqui na Cracolândia. Mudança no cenário e na rotina dos dependentes químicos. Depois de passar a noite em hotéis e tomar café da manhã, foi hora de vestir a camisa do programa. Cada participante vai receber por dia R$ 15 por 4 horas de trabalho e 2 de estudos. Viver não é no meio da droga. Não usou droga hoje? Eu não, tô de nenê, 7 meses. E para mim vai ser bom que eu vou trabalhar, né? Vai poder cuidar do seu filho? Com certeza. Tiago, sem emprego há 9 meses e viciado em crack, acredita na mudança de vida através do trabalho. Para mim é um passatempo, uma ocupação. Uma vez que eu tenho uma profissão e posso voltar a abraçar ela a qualquer momento, basta eu querer. Os participantes passaram por triagem e um breve treinamento. Receberam equipamentos de varrição e os cumprimentos do prefeito Fernando Haddad. Nós conseguimos mudar a cara da região e integrá-los numa frente de trabalho com tratamento médico, que é o que pode construir um novo horizonte para esse pessoal. Todos vão ser referenciados a um CAPS, um centro de apoio psicossocial. Então todos eles terão o tratamento de saúde disponível. Uma boa parte vai conseguir deixar a droga. Isso não se faz da noite para o dia, porque são anos e anos de drogadição, mas eles vão ter um patamar mínimo para sair. Enquanto alguns agradeciam o prefeito, ali do lado, na Praça Coração de Jesus, dependentes que não quiseram participar do programa continuavam a trocar drogas em plena luz do dia. Para o coordenador do programa Recomeço do governo estadual, há uma inversão de prioridades na iniciativa municipal. E a remuneração semanal pode, inclusive, incentivar o consumo de drogas. Toda a experiência clínica, né, a gente fala que a recuperação das pessoas, primeiro ela tem que parar de usar drogas, fazer a desintoxicação, que pode ser na casa dela mesma, mas ficar dias sem usar e começar um processo de recuperação. Uma coisa é parar de usar drogas, outra coisa é recomeçar a vida. Logicamente, o trabalho faz parte do recomeço da vida, né? Porque se a pessoa não tiver estabilizado, o trabalho não se sustenta, né? Já o prefeito afirmou que tem total apoio do governador do estado na operação de Braços Abertos. Isso foi conversado longamente com o próprio governador. Eu tive uma reunião pessoal com o governador, em que por horas nós explicamos qual era a estratégia da prefeitura, tivemos o apoio do governo do estado.
Ainda segundo Laranjeira, apesar da remoção da favelinha, há risco de que o problema das ruas seja transferido para os hotéis. Uma parte dessas pessoas que vão estar consumindo drogas, outras não vão estar. Então a chance maior é que, infelizmente, a maior parte deles vão continuar usando drogas no hotel financiado com dinheiro público. É a mesma coisa que, por exemplo, você dá para um alcoólatra, dá um emprego num bar para ele se recuperar. Vai ser muito mais difícil, por isso que eu não acredito que as pessoas ficarem na Cracolândia, não vai ter o ambiente favorável para aquilo que a gente chama da recuperação. Procurada pelo Jornal da Gazeta, a assessoria do governo paulista confirmou por telefone que o estado apoia a iniciativa da prefeitura na Cracolândia. As armas de brinquedo, inclusive aquelas coloridas lançadoras de água, não poderão mais ser fabricadas nem vendidas no estado de São Paulo. Uma lei estadual, que será colocada em prática a partir de março, endurece ainda mais a já existente lei federal de 2003. Aqui, as prateleiras têm várias opções de modelos e preços, que podem chegar a R$ 129. Mesmo com a lei federal em vigor há mais de 10 anos, muitas lojas vendem o tão sonhado brinquedo de alguns meninos. Do meu prédio, quase todo mundo tem. Vou testar. Se machucar, eu não levo, mas pelo jeito acho que é boa, sim. Até agora, a lei federal proibia a comercialização de armas que pudessem ser confundidas com as verdadeiras. Mas em São Paulo, até as coloridas, que lançam dardos, bolhas de sabão e água, estão na mira. Esses brinquedos estão com os dias contados nas lojas. Daqui 60 dias, não será mais permitido vender armas como esta. A decisão é da Assembleia Legislativa de São Paulo. O autor do projeto é o deputado estadual André do Prado, líder do Partido da República na Assembleia Legislativa. Ele já havia apresentado a lei no início de 2013, mas ela tinha sido barrada pelo governador do estado. Geraldo Alckmin argumentou que a determinação já estava prevista no Estatuto do Desarmamento, lei federal de 2003, e que, portanto, a lei estadual seria inconstitucional. É uma coisa que a gente acredita que não tem necessidade de estar na mão de crianças, armas, mesmo sendo de brinquedo, mas nós acreditamos que isso estimula a violência. Esta psicóloga da Unifesp diz que a lei é válida, mas as crianças passam por fases de agressividade na infância para conquistar o seu espaço. Durante o desenvolvimento, a agressividade é aquela força psíquica que faz a criança crescer, buscar o seu lugar social, se defender. Nós não podemos confundir isso com violência, que é um comportamento agressivo sem causa. De acordo com a nova lei estadual, o estabelecimento que for flagrado vendendo armas de brinquedo será punido com advertência na primeira vez, multa de R$20 mil na segunda, podendo chegar à cassação do alvará de funcionamento nas vezes seguintes. É um produto de mercado bom. E as crianças gostam desse tipo de mercadoria, até porque os produtos que eu tenho aqui são altamente bem coloridos. Eu acho que foge totalmente de um produto de verdade, ou seja, de uma arma de verdade, né? O governo estadual ainda precisa regulamentar a lei para definir, por exemplo, a fiscalização. Nós vamos cobrar do secretário de Segurança realmente que faça essa fiscalização, que o órgão responsável que o governo vai designar faça a fiscalização nesses comércios e coíba realmente a venda e a comercialização dessas armas de brinquedo que simulam simulacros, simulam armas verdadeiras. Entre os pais, o assunto é polêmico. Isso todos deveriam implantar dentro de casa e de modo algum entrar, porque vai ajudar as crianças a ter mais brinquedo educativo, nada de violência. Eu brinquei, na minha época, eu tenho 44 anos, e eu lembro que faroeste era arma 38. Então, tá bem fora, né? Hoje, acho que isso aí tem que estar tranquilo. Hoje o dia foi de apreensão nos shoppings Jardim Sul e Campo Limpo, ambos na zona sul de São Paulo. O movimento dos trabalhadores sem teto e outras organizações sociais convocam militantes para o chamado rolezão popular contra a discriminação social e racial. Para tentar barrar a entrada do sem-teto, um dos shoppings recorreu à justiça. Logo na entrada do shopping Jardim Sul, que fica na região do Morumbi, já dava para perceber a segurança reforçada. Um dos principais acessos do shopping foi fechado com grades. Um segurança explicou que era uma precaução. A gente já está funilando, se tiver alguma coisa vai não ter problema, qualquer coisa a gente já fecha, né? Dentro, os clientes faziam compras normalmente, mas quem trabalha lá estava apreensivo. Não vejo a hora de ir embora. Bem maior o número de segurança. Tem segurança aqui que eu nunca nem vi nesse shopping.
No shopping Campo Limpo, o movimento foi normal nesta tarde. Funcionários diziam que, em caso de protesto, a orientação era para manter as lojas abertas. Mas não foi isso que aconteceu. No fim da tarde, após conquistar uma liminar na justiça, o shopping fechou as portas. O chamado rolezão nos 2 shoppings aqui da Zona Sul de São Paulo foi convocado pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e por outras organizações sociais inspirados nos rolezinhos organizados pela internet que atraem milhares de jovens de periferia para os shoppings da cidade. O movimento de hoje é contra o que eles chamam de discriminação social e racial imposta pelo judiciário e pelos shoppings. No último final de semana, vários shoppings da capital conseguiram liminares na justiça para impedir os rolezinhos. A multa era de R$10 mil para quem descumprisse a determinação. Mesmo assim, cerca de 3 mil jovens foram ao shopping metrô Itaquera, na zona leste de São Paulo. A polícia militar reagiu e houve correria e muita confusão. O governo do estado investiga denúncias de que policiais agiram com violência. Após uma reunião com representantes de 55 estabelecimentos da Grande São Paulo e capital, a Associação Brasileira de Shopping Centers conseguiu a retirada de páginas de rolezinhos no Facebook, que continham incitação ao uso de drogas e a atos de vandalismo. E mesmo após a liminar, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto divulgou nota em que diz que mantém as mobilizações simultâneas em 2 shoppings de São Paulo. Apelidado de rolezão, o evento foi marcado para as 5 da tarde. A repórter Carla Rodeiro está no Shopping Jardim Sul e tem mais informações. Olha, cerca de 300 pessoas convocadas pelo Movimento do Sem Teto estão neste momento concentradas ali em frente da entrada principal do Shopping Jardim Sul. Agora, quando esse grupo chegou aqui, por volta das 5h30 da tarde, já encontrou as portas do shopping fechadas. Segundo a assessoria, uma medida preventiva para garantir a segurança de lojistas e de clientes. A gente vê ali, na frente da porta do shopping, só há seguranças, funcionários do próprio shopping. Não há, por enquanto, a presença da polícia militar por aqui. Nós percebemos que uma viatura circula aqui pelas redondezas, mas não parou. O Tribunal de Justiça de São Paulo não confirmou se este shopping também conseguiu uma liminar que proíbe o chamado rolezão, convocado pelo Movimento do Sem Teto. Na liminar concedida ao Shopping Campo Limpo, onde esse grupo também faria uma ação hoje, e no caso o Shopping Campo Limpo também está fechado, bem, na liminar do Campo Limpo, o juiz argumenta que o shopping, apesar de aberto ao público, é um local privado e, no entender dele, inadequado para reuniões ou manifestações. O descumprimento dessa medida acarreta a multa de R$5 mil. Bem, o MTST pretendia, nesse rolezão, protestar contra o que considera discriminação aos moradores da periferia, que estariam sendo impedidos de circular nos shoppings. Os shoppings têm recorrido à justiça e têm conseguido evitar aqueles encontros combinados pelas redes sociais e que reúnem milhares de jovens. Nos que já aconteceram desde dezembro, em alguns deles, houve correria, o que assustou lojistas e clientes. E a Justiça já vetou hoje também outros 3 encontros, outros 3 rolezinhos que estavam programados para o Shopping Metrô Tatuapé e Boulevard Tatuapé nos dias 18, próximo sábado, também no dia 26 de janeiro e no dia 22 de fevereiro. A multa pelo descumprimento é de R$10 mil. Gabriel. Muito obrigado, Carla. E o governador Geraldo Alckmin diz que não vê problema em rolês em shoppings, desde que não haja depredações e roubo. Já o prefeito Fernando Haddad diz que o governo municipal mantém contato constante com os jovens. Segundo o governador Geraldo Alckmin, os rolezinhos são manifestações de lazer e só viram caso de polícia quando há depredação ou roubo. Antigamente dava um rolê, dava um passeio na praça. No meu tempo de jovem, lá em Pindamonhangaba. Os tempos são outros. O que não pode é ter depredação de roubo, colocar em risco a saúde e a vida das pessoas. É isso que não pode. Já o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, afirmou que a prefeitura tem contato permanente com a juventude da cidade. Tanto o Netinho de Paula quanto o Juca Ferreira são pessoas que dialogam permanentemente. O Rogério Sotile também, Secretaria de Direitos Humanos.
Então tem tudo, essa interlocução é permanente. Essas reuniões estão acontecendo, Gente, daqui a pouco, eles estão falando com os organizadores das Não necessariamente com esse público, mas com a juventude da cidade. A juventude responde ao convite da prefeitura sempre para o diálogo. Em Pernambuco, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, criticou a repressão policial nos rolezinhos. Para o ministro, a ação da polícia põe gasolina no fogo. Carvalho também pediu cautela no tratamento dado ao movimento e afirmou que a presidente Dilma Rousseff está atenta a assuntos ligados aos jovens de periferias. Esta foi a primeira vez que alguém do governo federal se pronunciou sobre o assunto. Vamos conhecer agora 2 jovens da Zona Leste de São Paulo que são extremamente populares. Pela internet, eles já programaram encontros com os amigos virtuais, seus admiradores dos principais shoppings da cidade, mas avisam que não apoiam a onda dos atuais rolezinhos, que vem assustando muita gente nos grandes centros de compra da cidade. Nós viemos aqui na Vila Progresso, em Itaquera, para conversar com uma verdadeira celebridade da internet. É um rapaz de apenas 13 anos de idade que tem 2 perfis no Facebook, cada um deles com 5 mil amigos. Ele também tem 13 mil seguidores desses perfis. Vamos tentar conversar com ele aqui. Eu vou tocar a campainha. Tudo bem? Tudo bem. Eu sou Eduardo da TV Gazeta. Você é a mãe do David? Isso, sou a mãe do David. Ele está? Ele está sim. Podemos conversar com ele? Pode sim, tem que entrar lá no quarto porque os 2 só andam lá escondido. Não sai da internet? Não sai da internet o tempo inteiro. Na casa, encontramos 2 amigos que partilham do sucesso nas redes sociais. David e Rodrigo são jovens típicos da nova classe média emergente. Usam roupas inspiradas nos cantores de funk. A camiseta, o boné, a bermuda e até o chinelo são de marca. O David é esse rapaz aqui que tem um poder de influência enorme nas redes sociais. Quer ver só? Vamos fazer um teste. David, escreve aí que você vai aparecer hoje às 7 da noite no Jornal da TV Gazeta. Postou aqui, ó, acabou de postar há 2 segundos. A gente vai começar a ver a reação em instantes. Olha aqui. Ó, ainda tem gente curtindo a mensagem que ele acabou de colocar. Ó. A mensagem foi postada há 3 minutos. E quase 100 pessoas já curtiram isso. David, como você conseguiu tantos seguidores e tanto sucesso no Facebook? Foi pelo Ask, tipo, ficava eu, o Rodrigo e o meu primo fazendo vídeo no Ask. As meninas pediam, aí as meninas achavam nós engraçados, chamavam nós de lindo. Aí foi por isso daí, aí começou a bombar nosso Face e hoje tá assim. Vocês faziam um vídeo numa rede social? Isso. Que vídeos eram esses? Tipo, as pessoas falavam assim, mandava falar, faz vídeo lindo, manda beijo, ou só faz vídeo. Aí nós começávamos, sabe, zoar, bagunçar os negócios, aí as meninas começaram a achar nós engraçados. Aí nós divulgamos nosso Face lá e começou a bombar nosso Face e hoje tá assim. Aí elas pegou e falou, não, faz encontro pra nós te ver você e o David. Aí nós falou, tá bom, escolhe um lugar. Aí a maioria escolheu o shopping de Itaquera. Mas tudo mudou quando eles tentaram marcar outro encontro no mês passado. Em dezembro, nós fez lá, né? Nós ia fazer, pediram mais um. Aí eu devia fazer, aí os moleques fizeram o rolezinho. Junto no mesmo dia. Aí nós pegou e adiou, colocou no dia. De vocês não era um rolezinho? Não, nosso era encontro de admiradores. Daí aconteceu o que a mãe do Rodrigo mais temia. Ela diz que aproveitaram a popularidade dos garotos e ela garante que não foram eles que começaram os rolezinhos. A molecada de hoje estão se aproveitando da situação, acabou fazendo esse evento e aí tem aquela meia dúzia que a gente fala que foi pro ato do vandalismo. Esse rolezinho foi feito pra você conhecer umas minas, pegar elas, tá ligado? Tipo, fazer umas amizades. Agora já tem uns caras que não tem disciplina e vai lá pra arrastar. A Polícia Civil descobre 2 possíveis sobreviventes da chacina em Campinas, que deixou 12 mortos na cidade do interior paulista. O novo rumo das investigações consistiria em omissão por parte da PM. As 2 vítimas estão internadas em hospitais do município e uma já começou a prestar depoimento. Outros testemunhos colhidos na terça-feira serão refeitos hoje porque foram perdidos devido às chuvas dos últimos dias. As gravações estavam salvas em um pendrive que queimou após fortes descargas elétricas, segundo a polícia.
A principal suspeita até agora é que os assassinatos tenham sido praticados por policiais militares em reação à morte do colega de profissão Arides Luiz dos Santos durante um roubo em um posto de gasolina. Ele aparece de camiseta branca e bermuda vermelha neste vídeo de câmeras de segurança. O PM é atacado por 2 homens em uma moto. O crime ocorreu horas antes da chacina no bairro de Ouro Verde. Já os homicídios aconteceram em 5 locais diferentes, mas no mesmo bairro, em um intervalo de 4 horas. Foram localizadas 53 cápsulas de pistola 9mm e revólver calibre 380 nos pontos onde as vítimas foram encontradas. Moradores do bairro Americanópolis, na zona sul de São Paulo, queimam um ônibus e hostilizam policiais militares durante protesto. Pelo menos 4 homens invadiram um coletivo na noite de ontem na Avenida Yervante Kissajikian. O grupo obrigou o motorista, o cobrador e os passageiros a descer. Depois usou combustível para atear fogo ao veículo. Quando a polícia chegou para atender a ocorrência, os manifestantes atiraram objetos contra os agentes. O motivo da manifestação são os alagamentos na região causados pelas fortes chuvas dos últimos dias. A morte de um rapaz homossexual de 17 anos no último sábado na região central de São Paulo mobiliza centenas de pessoas por meio das redes sociais. Manifestações contra a homofobia estão marcadas para o próximo fim de semana no centro da capital. Kaique Augusto dos Santos foi encontrado morto com o rosto desfigurado no último sábado na Avenida 9 de Julho, mas o boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Civil como suicídio. Kaique tinha sido visto pela última vez em uma festa destinada ao público gay na República, também no centro da cidade. A Secretaria de Segurança do Estado informou que o laudo da morte é sigiloso e a investigação está em andamento. Começaram hoje os primeiros testes para a implantação de bloqueadores de celulares na penitenciária de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. Segundo o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, este ano serão construídos 11 presídios no estado, que vão gerar mais de 8.700 vagas, sendo 3.000 delas para o mês de março. Dados da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária mostram que 133 dos 155 presídios paulistas têm superlotação. De toda a população carcerária do país, cerca de 40% estão em São Paulo. Violência no Maranhão. Na penitenciária de Pedrinhas, houve princípio de tumulto entre os detentos na tarde de hoje. A PM, o Grupo Especial de Operações Penitenciárias e a Força Nacional contiveram os presos. Em nota, o governo disse que o clima já é de tranquilidade no local. Os presos protestam contra a presença do batalhão de choque no local, a falta de assistência médica e a má qualidade da comida. Uma parte dos detentos está em greve de fome desde segunda-feira. O Estado tem até março para resolver o problema de superlotação, mas a Secretaria de Justiça e a Administração Penitenciária pretendem recorrer do prazo. Hoje, a Assembleia Legislativa arquivou o pedido de impeachment contra Rosiana Sarney. O documento havia sido protocolado por um grupo de advogados e responsabilizava a governadora por omissão em relação às disputas de facções no presídio. Hoje, representantes do Vaticano se reuniram com o Comitê da ONU de Direitos das Crianças para se posicionar quanto às denúncias de pedofilia contra padres da Igreja Católica. A ONU julgou insatisfatórias as providências tomadas pela cúpula da Igreja Católica para combater o assédio sexual a menores. O Vaticano negou que dificulte o trabalho de investigação e punição dos acusados. De acordo com a rede de sobreviventes de abusos por padres, o Vaticano teria afirmado que só teria jurisdição dentro dos limites da própria cidade do Vaticano. A instituição afirma que apenas nos Estados Unidos são mais de 100 mil vítimas. Esta é a primeira vez que os clérigos são questionados por uma comissão internacional. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vamos falar hoje do Vaticano. O Papa Francisco está pela primeira vez na defensiva. E também pela primeira vez as Nações Unidas fazem acusações graves contra a hierarquia católica. Vamos aos fatos. Instalou-se hoje em Genebra uma comissão que estuda os casos de pedofilia na Igreja. A ONU acusa a Igreja de violar a Declaração Universal dos Direitos das Crianças.
O Vaticano se defendeu por meio do próprio Papa, que em homilia hoje de manhã disse que é preciso ter vergonha dos escândalos que ocorreram. Também falaram o núncio do Vaticano na ONU, Silvano Tomasi, e o porta-voz do Papa, Federico Lombardi. Eles disseram que se a Igreja tem se esforçado para conter e reprimir esse comportamento escandaloso. Mas, na comissão da ONU, a relatora do caso, Sara Oviedo, disse que o Vaticano possui, abre aspas, um sistema de ocultação de crimes, fecha aspas. A Igreja tem 200 mil escolas em todo o mundo, com 50 milhões de alunos. A hierarquia católica diz que teve conhecimento de 4 mil casos de pedofilia, mas não divulgou se puniu ou como puniu os culpados. No mês passado, a Igreja se recusou a dar mais detalhes. Argumentou que precisava proteger as vítimas. A presidente da Comissão da ONU, Kirsten Sandberg, disse que a maioria dos padres se beneficia da impunidade. A verdade é que o Papa Francisco não tem nada a ver com isso. A coisa vem do pontificado de João Paulo II. Ele tinha como prioridade usar a Congregação para a Doutrina da Fé para expurgar o clero da esquerda. A congregação era presidida pelo cardeal Ratzinger, que se tornou depois o Papa Bento XVI. As acusações de pedofilia dentro da igreja surgiram há quase 20 anos. Primeiro nos Estados Unidos, em seguida na Europa, sobretudo na Irlanda, e depois na América Latina, especialmente no México. O Papa Francisco é jesuíta e entende de história. Sabe que a história da igreja é uma sucessão de crises que ela superou para sobreviver. O Papa também sabe que não basta desculpar de um jeito comovente. O problema é saber se ele está sendo bastante enérgico para acabar com a praga dos padres pedófilos. É assim que o mundo gira. Boa noite. Cerca de 2 milhões de contribuintes de São Paulo começaram a receber hoje os carnês do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. O boleto deve vir apenas com a correção da inflação de 2013, um aumento de cerca de 5,6%. A decisão foi tomada após o Tribunal de Justiça suspender uma lei da Câmara Municipal que aprovou uma alta de 20% do IPTU para imóveis residenciais e de 35% para comerciais. A Prefeitura chegou a entrar com recursos no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, mas não conseguiu reverter a decisão do Judiciário Paulista. Quem não receber o carnê até a data do vencimento deve pedir uma segunda via. E agora vamos às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Corinthians muda a direção de futebol do clube. Celso, um dia movimentado lá, hein? Foi uma quinta-feira agitada, Gabriel, no Corinthians. Mudanças na cúpula foram anunciadas hoje pelo presidente corintiano Mário Gobi. A quinta-feira reservava surpresas, além das meteorológicas. A primeira delas, Rodriguinho, meio-campo, 25 anos, contratado em outubro de 2013, que inicia a temporada como titular de Mano Menezes. Foi assim no jogo-treino de quarta, deve ser assim domingo contra a Portuguesa no Canindé. O garoto desbancou Douglas, hoje reserva, e pretende jogar duro também com Renato Augusto, que realiza uma preparação física diferenciada para evitar lesões. Eu tenho algumas partidas para colocar uma dúvida na cabeça do treinador, né? Depois da coletiva do Rodriguinho, a sala de imprensa do CT foi invadida pela alta cúpula do Timão. A diretoria do Corinthians está mudando. O ex-jogador Alessandro será coordenador técnico de futebol, fazendo um elo entre a base e o profissional. Uma nova trajetória para o Alessandro, mas eu estou pronto, estou preparado, quero poder ajudar o clube, poder intermediar essa situação da base com o profissional. O presidente do clube confirmou ainda a saída dos diretores de futebol, Roberto de Andrade, e do Duílio Monteiro Alves. Eles, na condução do futebol do Corinthians, conquistaram todos os títulos que alguém, quando assume o cargo no futebol ou de presidente do clube, almeja ganhar. Mário Gobi adiantou quem será o novo diretor de futebol do Corinthians. Substituirá a diretoria de futebol o atual secretário-geral do Corinthians, Dr. Ronaldo Ximenes.
Roberto e Duílio alegaram assuntos pessoais para justificar a saída deles, mas a política do clube talvez explique melhor a decisão de ambos. Você quer ser presidente do Corinthians? É desejo seu? Vou falar para você não, eu não quero ser. Eu gostaria de ser, não estou dizendo que vou ser. O São Paulo venceu hoje jogo treino contra a seleção dos Estados Unidos. Os brasileiros levaram a melhor no centro de treinamentos do São Paulo. 2-1 com gols de Luiz Fabiano e Jadson. Chris Wondolowski fez o gol americano. Os Estados Unidos seguem se aclimatando para o Mundial do Brasil, enquanto São Paulo estreia no Campeonato Paulista domingo em Bragança Paulista contra o Bragantino. Celso, o torcedor são paulino pode ficar animado com esse jogo, com essa vitória? Foi um teste válido para o time? O teste válido sim, mas o resultado não dá para você levar muito a sério, Gabriel, porque é um jogo-treino. Quer dizer, jogo-treino, experiências são feitas, o clima é outro, não está no estádio, não tem camisa oficial. Vale muito mais para os treinadores terem em mente o que eles podem fazer futuramente com os seus respectivos times. Os Estados Unidos está se aclimatando, vivendo o clima brasileiro, que a Copa do Mundo já está chegando, e o São Paulo voltando de uma temporada, voltando para pré-temporada, recuperando o físico, mas não dá para se iludir com esse placar, não. E voltando a falar do Corinthians, essas alterações, essas mudanças, o que muda lá do lado do Parque São Jorge? Praticamente pouca coisa. Pelo menos no Corinthians você tem 2 diretores remunerados que foram jogadores, o caso do Alessandro agora assumindo, e do Gaspar que já fazia essa função. Agora, quanto aos outros nomes, normalmente assim como acontece na política brasileira, em cargos públicos, nem sempre o especialista, um técnico é quem assume. É política. Meritocracia não é levada a sério. Claro que não. Dirigente máximo da Fórmula 1 é afastado sob denúncias de corrupção. Investigado por suborno na Alemanha, Bernie Ecclestone vai se afastar até que tudo seja apurado. A decisão foi anunciada hoje num comunicado do grupo CVC, acionista majoritário da Fórmula 1. Segundo o texto, a medida tem efeito imediato, com o abandono dos deveres e responsabilidades de Ecclestone perante o conselho diretor até o fim do julgamento. O próprio Ecclestone propôs deixar o cargo até que o julgamento seja concluído. Apesar da decisão, na prática, ele continuará gerindo o dia a dia dos negócios, monitorado, claro, e controlado pelos outros diretores, mas não poderá fechar contratos. O britânico de 83 anos é acusado pela justiça alemã de subornar um ex-diretor do banco Bayer LB entre 2006 e 2007, para que a instituição financeira fosse convencida a vencer ações da Fórmula 1. O ex-diretor do banco afirmou que recebeu 44 milhões de euros do chefão da categoria. Ecclestone admite ter feito os pagamentos, mas afirma que foi chantageado para isso. O julgamento deve ter início em abril. Caso ele seja considerado culpado, será demitido do grupo. Celso, muito obrigado. Arranha a imagem da Fórmula 1 mais uma vez. Sem dúvida. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Até amanhã. Estela, com você? Sobe para 16 o número de mortes provocadas pela chuva em Itaoca, no interior de São Paulo. Ontem foi encontrado o corpo de uma criança que estava desaparecida. Outras 13 vítimas ainda não foram localizadas. O governador Geraldo Alckmin decretou o estado de calamidade pública na cidade localizada no Alto Ribeira. Uma forte tempestade atingiu o município no começo da semana, destruindo pontes, ruas e casas. Mais de 300 pessoas estão sem moradia. A Polícia Militar, os bombeiros e a Defesa Civil continuam em Itaoca prestando socorro aos moradores. E o calorão dos últimos dias vai embora e o fim de semana do paulistano deve ser de chuva e temperaturas mais baixas. Então vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. Áreas de instabilidade se espalham pelo país, aumentando a chuva nesta sexta-feira. O ar quente e úmido intensifica as instabilidades nas regiões norte e centro-oeste do país, onde o sol aparece, mas pode chover a qualquer hora do dia. Chove também a qualquer momento no nordeste de Santa Catarina e leste do Paraná e no norte do Maranhão, Piauí e Ceará. Há risco de temporais entre São Paulo, sul de Minas e o centro-sul do Rio de Janeiro. Tempo seco apenas no Rio Grande do Sul e no interior do Nordeste. Máximas amanhã
amanhã de 30 graus em Salvador e de 29 em Florianópolis. Em São Paulo, o tempo fica instável e pode chover forte em todas as áreas. A sensação de abafamento continua. Apenas no oeste e no noroeste, o sol brilha forte e a chuva só aparece à tarde. Máxima amanhã de 33 graus em Presidente Prudente. E no leste paulista pode chover a qualquer hora com risco de temporais. Máxima de 29 graus em São José dos Campos e também no litoral. Amanhã na capital, muitas nuvens no céu com chuva a qualquer hora, máxima de 29 graus. No sábado, pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 28. E no domingo, a chuva para, mas a máxima não deve passar dos 27 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood divulgou nesta manhã a lista dos indicados ao Oscar de 2014. A categoria mais esperada dos filmes tem 9 indicados este ano. Gravidade ultrapassa 12 anos de escravidão, Clube de Compras de Dallas, Ela, Capitão Phillips, Nebraska, Filomena e O Lobo de Wall Street. Mas o destaque fica mesmo para os 2 primeiros, que receberam cada um 10 indicações. A cerimônia do Oscar acontece no dia 2 de março em Los Angeles. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. Odilon Wagner comanda um elenco de atores veteranos no espetáculo A Última Sessão, que estreia hoje no Teatro do Shopping Frei Caneca. Ninguém no projeto tem menos de 45 anos de carreira e alguns têm mais de 60 anos de palco. Uma reunião assim de talentos importantes é muito rara no teatro brasileiro. Basta dizer que estão juntos em cena Laura Cardoso, Miriam Meller, Etty Fraser, Nívia Maria, Sônia Guedes, Gabriela Rabelo, Silvio Zilber, Yunis Chame e Gésio Amadeu. O texto é do próprio Odilon, que sempre quis escrever para atores da maturidade e dirigi-los. A história se passa durante um almoço semanal de amigos que têm entre 75 e 85 anos de idade. Tudo muito alto astral e engraçado, até um deles, um ator amargurado, resolver fazer um acerto de contas com os amigos, inspirado em A Tempestade, de Shakespeare. Aí, momentos difíceis se alternam com situações cômicas e levam a revelações e um final surpreendente. Uma amostra de fotos no lobby mostra a carreira dos atores do elenco. Outra novidade, dado o público esperado, é que haverá matinês às quintas-feiras, às 16 horas. Com esses atores experientes em cena e a mão firme de Odilon segurando as feras, o resultado só pode ser bom. Em cartaz até o fim de abril. E o ator Cacá Carvalho apresenta a partir de amanhã 3 textos diferentes do dramaturgo italiano Luigi Pirandello. Nessa trilogia, que fica em cartaz só até o dia 9 de fevereiro, ele interpreta O Homem com a Flor na Boca, às sextas-feiras, A Poltrona Escura, aos sábados, e Nenhum, 100 mil, o último texto do autor, aos domingos. Cacá é um especialista em Pirandello. Podem confiar em sua leitura. A direção é de Roberto Batti, no Centro Cultural São Paulo. E Lucinha Lins, Tânia Alves e Virgínia Rosa estreiam Palavra de Mulher, sábado, no Teatro Renaissance, numa das primeiras homenagens aos 70 anos de Chico Buarque, que serão muitas durante 2014. As 3 artistas cantam e dão vida às personagens femininas do compositor. Sob a direção de Fernando Cardoso, elas desfilam sucessos como Basta um Dia, Bem Querer, O Meu Amor, Folhetim, Sob Medida, A Flor da Pele, Olhos nos Olhos, Atrás da Porta, entre outras muitas. As músicas foram escolhidas e colocadas de maneira a dar uma forma a uma dramaturgia. A temporada vai até 2 de março. Para os fãs de Chico, não é preciso dizer mais nada, né? Boa noite. A seguir, são presos os suspeitos de participação em estupro coletivo de turista na Índia. E uma nova ameaça na Coreia do Norte. O país avisa que exercícios militares da Coreia do Sul e dos Estados Unidos são uma provocação e podem terminar em catástrofe. Voltaremos em 30 segundos, logo após um rápido intervalo. Até já! Consultor confirma ter pago $250 mil para ex-diretor da CPTM.
O consultor Arthur Teixeira é apontado pela investigação do cartel dos trens do metrô de São Paulo como elo entre as empresas que formariam o esquema e os agentes públicos que receberiam propina. No depoimento dado no mês passado ao Ministério Público, Arthur Teixeira confirmou que pagou na Suíça $250 mil para o ex-diretor da CPTM, João Roberto Zaniboni. Teixeira disse que era para serviços de consultoria. Para o MP, esse dinheiro foi propina. Segundo a investigação, o dinheiro da corrupção passava por contas de Arthur na Suíça e no Uruguai. De acordo com a denúncia apresentada ao CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o esquema envolveu 19 empresas e funcionou entre 1998 e 2008 em São Paulo, durante os governos de Mário Covas, Geraldo Alckmin e José Serra, todos do PSDB, e no Distrito Federal, nos governos de Joaquim Roriz, então no PMDB, e José Roberto Arruda, então no DEM. Em outro trecho do depoimento, o consultor Arthur Teixeira também falou sobre a relação com políticos e servidores públicos, citados pelo autor da denúncia. Ele disse que conheceu o senador do PSDB, Aloysio Nunes Ferreira, no início dos anos 90 e que não pediu ajuda ao então secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo para consultorias ou negociações com a Companhia Paulista de Trens e com o metrô. Teixeira também declarou que teve contato com o hoje secretário Jurandir Fernandes. Segundo ele, era normal acompanhar as empresas em reuniões com diretores da CPTM e do metrô e com o próprio Jurandir Fernandes. Sobre José Aníbal, o consultor disse que participou de um jantar de campanha do deputado federal, licenciado do PSDB. Segundo ele, foi a única contribuição para a campanha. Com relação a Edson Aparecido, secretário-chefe da Casa Civil do governo paulista, e Arnaldo Jardim, deputado federal do PPS, disse que conhece superficialmente e que não tratou com eles assuntos do setor de metrô e trens. Todos os políticos mencionados tiveram seus nomes citados em depoimento do ex-diretor da Siemens, Everton Heinheimer, como conhecedores do esquema. A Siemens é uma das empresas investigadas no cartel. João Roberto Zaniboni disse que prestou serviço de assessoria a Arthur Teixeira e que o trabalho foi feito antes de assumir a diretoria da CPTM. O secretário dos Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes, disse que só entrou em contato com Arthur Teixeira em reuniões do setor. Os secretários de Energia, José Aníbal, e da Casa Civil, Edson Aparecido, afirmaram que viram Teixeira apenas em eventos públicos. O deputado federal Arnaldo Jardim, do PPS, disse que encontrou Arthur Teixeira diversas vezes em eventos do setor, mas que não teve nenhuma relação comercial com ele. E o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB, disse que a relação com Teixeira foi profissional. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. PPS, que apoia a aliança PSB e Rede Sustentabilidade, vai receber o programa de governo da candidatura Eduardo Campos até o final desse mês. E para falar sobre o vigor do apoio do PPS à aliança PSB-Rede, hoje recebemos o presidente do PPS no estado de São Paulo, Davi Zaia, que também é secretário estadual de Gestão Pública no governo Geraldo Alckmin. Secretário, obrigada por estar conosco. Bom, não está fácil o entendimento entre o PSB e a Rede Sustentabilidade sobre a questão do lançamento da candidatura Eduardo Campos já, como pretende o PSB, e também sobre as alianças nos estados, principalmente o estado de São Paulo, aqui está uma polêmica danada. O PPS está preocupado com essa falta de sintonia entre o PSB e a rede? Não, Maria Lídia, nós entendemos que isso é um processo natural, né? Não é fácil compor uma aliança nacional num país como o Brasil e, ao mesmo tempo, harmonizar essa aliança nacional com as alianças estaduais. As realidades nem sempre são parecidas. Tanto isso é verdade que o próprio PSB acaba de celebrar uma aliança em Pernambuco com o PSDB. No estado de Minas Gerais, estou citando esses dois estados porque são os estados que têm os candidatos a presidente. No estado de Minas Gerais já existe uma aliança anterior entre o PSB e o PSDB na prefeitura de Belo Horizonte. E tudo indica que nesses estados eles devem caminhar juntos agora na eleição estadual desse ano de 2014. Aqui em São Paulo, é natural que setores do PSB e
mais especificamente agora da Rede, tenham, né, a pretensão ou a ideia de que seria melhor ter uma candidatura própria. Pelo que eu tenho acompanhado, isso não é comungado pela maioria do próprio PSB. E o PPS, o que acha? Deve ter um candidato próprio ou deve apoiar Geraldo Alckmin? Como é atualmente? Olha, o PPS aqui no estado de São Paulo já tem uma decisão de continuar apoiando o governo Geraldo Alckmin. Nós entendemos que é um governo que vem fazendo do estado, né, avanços significativos, né? Nós temos citado permanentemente que o estado de São Paulo tem conseguido um crescimento econômico e um desenvolvimento que é invejável, né? O estado de São Paulo, há 10 anos atrás, tinha uma economia, um PIB do tamanho da Argentina. Hoje, nós temos um PIB que é 2 vezes ou até um pouco mais do que o PIB da Argentina. Bom, secretário, pelo que eu estou sentindo, o senhor já até quase que está fazendo campanha para o Geraldo Alckmin, que é candidato à reeleição. Mas então entra a indagação. Se o PPS já tem essa decisão de que quer esse apoio à candidatura Geraldo Alckmin, o que é que isso quer dizer se no PSB e Rede a decisão for por candidatura própria? PPS retira o apoio àquela aliança? A aliança nacional não vai ser decidida só por uma questão de São Paulo, né? São Paulo tem um peso importante, mas a aliança nacional ela é resultado de uma avaliação de um quadro nacional. E é isso que levou o PPS, no seu último encontro em dezembro, a tomar como indicativo o apoio à candidatura do Eduardo Campos. Aqui em São Paulo, né, nós entendemos que seria melhor e seria mais produtivo para a aliança nacional se tanto o PSB, a Rede e nós do PPS pudéssemos caminhar junto com a candidatura do governador Geraldo Alckmin. O senhor está me dizendo o seguinte, que se eventualmente PSB e Rede não fecharem, não apoiarem a candidatura Geraldo Alckmin e lançarem candidato próprio, que o PPS retira esse apoio que foi decidido em dezembro? Não necessariamente, porque aí depende desse quadro nacional. Aqui em São Paulo... Em São Paulo. Em São Paulo, nós não caminharemos junto com uma eventual candidatura do PSB. Vocês continuam apoiando Eduardo Campos, candidato à presidência, candidatura nacional. E em São Paulo, Geraldo Alckmin. Em São Paulo, Geraldo Alckmin. E como é que fica a cabeça do eleitor, hein? Vocês não têm essa preocupação que fica parecendo meio que negócio de ocasião, né? Não uma forma de pensamento junta no sentido de uma estratégia não apenas eleitoral, mas de governo. Como se pretende, num programa de governo, estabelecer uma estratégia, uma logística para objetivos comuns? Quando existe essa cisão, não pode confundir o eleitor? Eu acho que numa eleição nacional, junto com a eleição estadual, pode ocorrer um pouco isso. E a nossa tarefa é explicar bem isso, né? Então, o PPS tem mantido uma coerência na medida em que é oposição ao governo federal hoje e vai se manter nessa posição, né, no caso apoiando Eduardo Campos. E aqui em São Paulo, né, nós achamos também seria muito coerente porque tanto nós, PPS como PSB, hoje já fazemos parte do governo Geraldo Alckmin. Então, mesmo o PSB lançando uma eventual candidatura, né, dificilmente seria uma candidatura, né, de oposição ao governo, porque é um governo que fez parte. E o PPS está unido em relação a esse apoio a Eduardo Campos e a Marina Silva, porque naquela decisão de dezembro foi quase que um racha, não foi fácil tomar a decisão. Agora, como é que está dentro do PPS? Existe uma satisfação com esse apoio? Houve uma maioria, né, significativa, não foi uma unanimidade, de apoio ao Eduardo Campos. Nós temos que trabalhar muito para harmonizar isso com todos os estados, porque as realidades são diferentes. O Espírito Santo, por exemplo, nós temos o prefeito da capital, o prefeito de Vitória, e ele apoia o governador do Espírito Santo, que é o Casagrande, que é do PSB. Então lá, essa aliança tem uma grande defesa. Em Minas, nós fazemos parte do governo do PSDB, sim, que vai ter candidato. E assim em outros estados. O PPS, eu acho que
se construiu uma maioria e que teve apoio não só de São Paulo, mas da grande maioria dos estados para apoiar uma candidatura do Eduardo Campos. Até dentro de uma visão de que isso fortalece o campo da oposição, né? Porque o PSB, durante esse último período, fazia parte do governo federal, apoiou o governo federal. Certo. E para nós que queremos e achamos importante ter uma mudança no quadro federal, né, o apoio, né, do Eduardo Campos se manifestando cada vez mais na oposição é um processo importante para construir essa alternativa. Secretário, eu agradeço muito a sua entrevista, seus esclarecimentos. Estaremos acompanhando. Muito obrigado. Voltaremos certamente a conversar. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Estela. Cerca de 350 moradores de rua se instalaram em barracos no Parque Dom Pedro, na região central. Até um centro de convivência da prefeitura, que deveria funcionar no local, foi invadido e está sendo usado como moradia improvisada. Gláucia veio para cá há 3 meses, convencida pela prefeitura a trocar o antigo barraco onde vivia com o marido e os filhos na Praça da Sé pela promessa de uma moradia definitiva. Começou a ter muita invasão da polícia lá, né? Então a gente achou mais confortável vir para cá, né? E esse pessoal que está aqui também, veio todo mundo de lá? Da maioria da Sé. Praça da Sé. Praça da Sé. A favela no Parque Dom Pedro se formou ao redor da tenda da prefeitura, criada para dar suporte ao trabalho social com moradores de rua. Em outubro, 20 pessoas trazidas da Praça da Sé se recusaram a deixar a tenda para ir para um abrigo e foram ficando. Agora, pelo menos 300 pessoas ocupam a área em barracos de madeira. Não estão fazendo nada por nós. Essa é a questão. Só transferiu de local, é? Isso só. E pelo que a gente pergunta para assistente social, disse que nós só vai sair daqui depois da Copa. Há 3 meses, o Jornal da Gazeta mostrou que a estrutura do local já era precária. Pias sem água e sem torneira, chuveiros quebrados. Naquela ocasião, a prefeitura anunciou que iria montar aqui um centro integrado de reinserção social, com a presença de assistentes sociais, agentes de saúde e com a promoção de oficinas terapêuticas. Mas, em vez disso, a tenda foi desativada. Ia funcionar com bolsa aluguel, com bolsa isso, com bolsa aquilo. Só que nada disso foi contemplado aqui. Nós estamos com a caixa d'água aqui, com dengue já faz 1 mês, e a prefeitura não fala, só fala para mim que vai mandar alguém e não vem ninguém da saúde aqui para ver essa caixa d'água. Eu espero sair daqui para minha casa própria, né? Não sei o que a prefeitura tem em mente para poder ajudar a gente. A única coisa que eu não quero é voltar para a rua, assim, entendeu? Em nota, a prefeitura disse que a ocupação do Parque Dom Pedro só será resolvida depois de solucionado o problema na Cracolândia. Remoção e destruição de armas químicas sírias é adiado para junho, segundo a ONU. Segundo o chefe da Organização para a Proibição de Armas Químicas da ONU, Ahmet Uzuncu, alguns problemas logísticos e de segurança na remoção das armas causaram um atraso. De acordo com Uzuncu, apenas 16 das 560 toneladas de material químico foram retirados do país. O primeiro carregamento de armas químicas, que está a bordo de um navio dinamarquês, será transferido para um porto italiano, na região da Calábria. No Egito, ampla maioria da população aprova nova Constituição. O resultado abre caminho para uma possível candidatura à presidência do general militar Abdel Fattah al-Sisi, atual comandante interino do país. A Irmandade Muçulmana, partido do presidente deposto Mohamed Morsi, boicotou o referendo. Suspeitos de participação em estupro coletivo de turista dinamarquesa são presos na Índia. No total, 6 homens foram detidos para interrogatório. Todos são sem teto e teriam assaltado, agredido e violentado a mulher de 51 anos em Nova Delhi. A turista teria se aproximado do grupo para pedir informações sobre o caminho de volta para o hotel onde estava hospedada. As investigações continuam. Enchentes na Indonésia deixam pelo menos 13 mortos. As inundações e deslizamentos de terra são resultados de fortes chuvas que atingem as ilhas Celebes ao norte do país. 40 mil pessoas foram desalojadas. Na Austrália, incêndio florestal atinge 1.300 hectares. O fogo foi causado pela onda de calor que atinge o país.
Em algumas regiões, as temperaturas ultrapassam os 45 graus. 200 bombeiros lutam para controlar as chamas que se alastram rapidamente por causa do calor. Coreia do Norte faz nova ameaça à Coreia do Sul e aos Estados Unidos por causa de exercícios militares. O país afirmou que os exercícios anuais são uma provocação direta e que podem resultar em uma catástrofe. A Coreia do Sul afirmou que manterá os exercícios, que estão marcados para começar em fevereiro. O país declarou que, caso a Coreia do Norte cumpra a ameaça, eles serão punidos de forma inclemente. Após a resposta, a Coreia do Norte baixou o tom das ameaças e propôs uma conciliação entre os países. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A entrevista do dia e nossas reportagens podem ser vistas no site jornaldagazeta.tvgazeta.com.br. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite. E nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá. Hoje, 11h30 da noite, conheça as boates que voltam aos anos 50 e 60 com o Hoje Tem.